Pessoal, vamos tentar mais uma vez fazer a nossa transmissão, que nas vezes anteriores houve um probleminha. Só vou mandar uma mensagem para o pessoal, só um segundinho, para avisar o pessoal que estava no outro vídeo que a gente está recomeçando por aqui. Só um segundinho, vamos ver se dessa vez dá certo. Quem está voltando aqui, a Sônia, a Rose, João Lucas, sejam bem-vindos. Se tiver alguma maneira de avisar o pessoal aí para voltar, vamos ver o que a gente consegue aqui hoje. Eu não sei o que está acontecendo aqui com o Facebook, não é o sinal da internet, é o Facebook mesmo. Só um segundinho, nós já começamos. Só mandar um avisinho aqui para o pessoal para falar que vamos recomeçar. Rafael Castilho, Marcelo chegando, joia, aqui, copiar. Um segundo. A gente já começa, só resolvendo os probleminhas técnicos aqui. A gente já volta. Vamos lá. Então, pessoal, acho que dessa vez a gente consegue. Infelizmente, eu tinha preparado lá uns slides, tudo bonitinho para a gente passar aqui, mas não sei o que estava acontecendo com a transmissão pelo notebook, então vamos tentar transmitir pelo celular. Ao menos por enquanto está funcionando, certo? Vamos lá então? Vamos começar a nossa terceira formação sobre os sacramentos. Hoje nós estudaremos, refletiremos um pouquinho, lembraremos um pouquinho a respeito da liturgia do sacramento do batismo. Nas nossas celebrações, nas nossas liturgias, Deus nos fala, é claro, pela sua palavra, mas de alguma maneira também, em cada rito, em cada sinal, Deus também vai se comunicando a nós. E nós queremos entender o que Jesus quer nos falar, o que a igreja quer nos falar, através dos ritos, através da liturgia, desse que é o sacramento mais necessário para a nossa salvação. Vamos iniciar então com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Amparo, rogai por nós, amparai-nos. Só um segundinho, vamos só dar uma reorganizada aqui. Acho que assim ficamos, assim acho. Opa, tá complicado hoje, mas a gente vai. Não vamos desistir, vamos chegar lá. Espera aí, calminha. Vamos dar um jeito nisso daqui. Se não dá certo de uma forma, a gente tenta por outra. Então vamos lá, pessoal. A gente combinou a semana passada que hoje a gente veria um pouquinho sobre a liturgia do
batismo, né? Sobre a celebração do batismo. A semana passada, acho que a maioria estava aqui, nós vimos sobre o que é o batismo, né? Esse que é o primeiro sacramento, esse sacramento pelo qual Jesus, né, no momento, né, em que encerrava as suas aparições depois da sua ressurreição, desse sacramento Jesus falou, né, nas suas últimas palavras antes da sua ascensão: ide, pregai, né, aquele que ide anunciar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, eu estarei convosco, né? Então o Senhor ali, né, encerrando as suas aparições, o Senhor ressuscitado, ele quer chegar a cada pessoa, a cada povo, a cada nação, e ele quer chegar pela sua palavra, ele quer tocar em nós pelos sacramentos, né? E agora, né, nós estamos pensando nesse que é o primeiro sacramento, nesse sacramento que nos abre a vida da graça, nos abre para fazer parte da Igreja de Jesus, nos dá a possibilidade de receber os outros sacramentos, esse sacramento que nos faz filhos de Deus. Então vamos lá então hoje estudar um pouquinho acerca da liturgia do batismo. Quem quiser fazer algum comentário, quem tiver alguma dúvida também a respeito daquilo que eu for falando, né, ou alguma coisa que surgir, pode colocar aí nos comentários do Facebook, combinado? Vamos lá, pessoal. A liturgia, a celebração do batismo, primeiro, ela tem um dia e tem um local. Tanto o dia quanto o local em que ela começa é muito significativo. Qual que é o dia especial para a celebração do batismo? Em caso de necessidade, se celebra em qualquer dia, é claro, em qualquer lugar, inclusive. Mas qual que é o dia por excelência de se celebrar o batismo? O dia é o domingo. Aquele dia em que nós celebramos a cada semana no domingo, a gente celebra a vitória de Jesus sobre a morte, a ressurreição de Jesus. E Jesus ressuscitado, é Ele que nos oferece o batismo, né? É Ele que nos abre as portas do céu. Então, o dia que Jesus passa da morte para a vida, é também nesse dia que o Senhor nos convida a começar uma vida nova nele. Então, primeira coisa, o dia ordinário para se celebrar o batismo é o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitado vai acolher e vai dar vida nova, né, para aquele que se deixa tocar, né, para as nossas crianças, para os jovens, para quem seja, para quem for, né? Então, é o dia do Senhor, é o dia que nós também somos convidados a passar para uma vida nova, para uma vida de filhos, para uma vida de amigos de Deus. Bom, até aí não tem nada, é meio óbvio, né? As principais celebrações nossas são no domingo. Agora, e o local? Então, olha, o local que se inicia a celebração do batismo, quando é possível, na maior parte das vezes, infelizmente não é possível, mas se a gente for pegar o ritual do batismo, o local em que a celebração teria início seria na porta da igreja. Normalmente, porque tem um número maior de pessoas, para facilitar o ritual, a gente já começa dentro da igreja. Mas o local próprio, quando a gente pode fazer a liturgia exatamente das maneiras, vamos dizer assim, nas primeiras opções, nas possibilidades melhores, o que o ritual indica é que o batismo se comece na porta da igreja. Ali se reúnem os que vão ser batizados, os pais, os padrinhos, né? E o ministro dos sacramentos vai até a porta da igreja e ali ele começa, né, na porta da igreja, com o sinal da cruz, com a saudação. Por que na porta da igreja? Porque vai ali, né, vamos dizer assim, o ministro que representa o pai da família, vai ali para receber um novo filho, para convidar para entrar na família de Deus um novo filho, né? O batismo não abre para nós a porta da igreja, a porta do céu. Então, o local ordinário em que o batismo, a primeira opção em que o batismo começa é na porta da igreja. Tá ali os pais e os padrinhos que vêm bater, pedir ao Senhor que acolha, que receba
aquela criança que está chegando, ou também no caso de um adulto, aquele adulto está ali batendo na porta da igreja e o sacerdote vai ali representando Jesus, que vem acolher, que vem com alegria convidar para entrar na sua casa, para fazer parte da sua família, não é? Então ali na porta da igreja. E ali começa um diálogo. O padre pergunta ali, no caso de adulto, para a própria pessoa. No caso de criança, pergunta para os pais e padrinhos. Primeiro pergunta o nome, naturalmente. Quem que quer fazer parte agora da igreja? Quem que quer entrar na igreja? Qual que é o seu? Quem que é você? Qual que é o nome dessa criança que você apresenta para fazer parte da igreja de Jesus? Os pais, os padrinhos ou a própria pessoa fala, se for um adulto, fala o seu nome. E daí o ministro pergunta, mas o que você quer? O que você pede à igreja para o seu filho? O que você está querendo aqui na porta da igreja? O que você deseja? Daí a pessoa responde, o batismo. Quando se trata de batismo de adultos, a conversa até se prolonga. Daí tem uma nova pergunta, mas para que você quer ser batizado? O que o batismo vai te dar? O batismo vai me dar a vida eterna. Eu estou aqui nessa porta dessa igreja porque eu quero viver. Me acolhe, me recebe, eu quero vida eterna. E daí então continua ali esse diálogo entre o sacerdote e o que vai ser batizado, ou o sacerdote, os pais e os padrinhos. Então os pais pedem, olha, o que você deseja? O batismo. Eu quero que o meu filho tenha vida plena, vida eterna. Por isso que ele acabou de nascer, eu já estou aqui na porta, porque eu quero apresentar meu filho ao Senhor. Eu quero dar para o meu filho o que eu recebi de melhor. O que eu recebi de melhor nesse mundo é a graça de Deus. Ele acabou de chegar, é para esse meu filho. Eu estou aqui nessa porta pedindo a graça, a misericórdia, que ele seja acolhido, que ela seja acolhida na igreja de Jesus. Então, para acolher aquela criança, o sacerdote vai fazer uma marca na fronte da criança. Aquela criança quer entrar na família de Deus, aquela criança quer entrar na igreja de Jesus, aquela criança quer entrar no céu. E tem uma marca, uma marca daqueles que são salvos. No livro do Êxodo se diz assim: ao inocente marcado com a cruz, aliás, os inocentes marcados com a cruz, esses serão salvos. No livro do Apocalipse se diz o seguinte: aqueles que tiverem a marca do tal, a marca da cruz, eles sejam poupados. Então, para aquela criança entrar na igreja de Jesus, o padre vai fazer essa marca na fronte daquela criança. E os pais e padrinhos, também com toda alegria, vão marcar a vida do seu filho com a cruz de Jesus. É a cruz de Jesus que nos abre o céu. É a cruz de Jesus que nos chama, que nos possibilita fazer parte da igreja do Senhor. A cruz de Jesus, o amor do Senhor, vai marcar para sempre a vida daquela criança. Ela é marcada com Jesus para poder entrar na igreja do Senhor. Então, depois de fazer o sinal da cruz, o padre faz uma oração e agora essas crianças são convidadas a entrar para fazer parte da igreja do Senhor. Pessoal, todos nós já reparamos que em igrejas mais antigas, como inclusive é o caso aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Serra Negra. Aliás, hoje eu não me apresentei no começo, se alguém não me conhece, sou o Padre Sidney, da Diocese de Amparo, naturalmente. A gente está no Facebook da Diocese de Amparo, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Serra Negra. Então, olha, muitas igrejas antigas, a nossa aqui é uma delas. Na porta da igreja tem uma capela com a pia batismal. Por quê? Porque o batismo é a porta. É ali, é por ali que o Senhor nos acolhe. É por ali que a gente passa a fazer parte da família do Senhor, da família de Deus. Bom, de qualquer maneira, então,
padre vai acolher, tem o diálogo, né? Marca aquela pessoa com o sinal da cruz e convida a entrar na família de Deus, a entrar na casa do Senhor. E ali vão, né, o sacerdote, se for o padre, o ministro, pode ser um diácono também, não é? Então, né, vão com alegria, né, diante do altar, né, ali vão no local ali principal da igreja, vão então continuar a liturgia do batismo. Essa parte do rito até aqui se chama ritos iniciais ou ritos de acolhida. O sacerdote, quando possível, vai à porta da igreja, né, pergunta o que desejam. Os pais que falam, eu quero que o meu filho seja um filho de Deus, eu quero o batismo, não é? A criança marcada com o sinal da cruz, a oração, e agora juntos entram na casa do Senhor. Essa primeira parte do rito são os ritos iniciais, né? Eu preparei tudo bonitinho, os slides com imagens para vocês e deu um piripaque agora aqui no Facebook, não tem como eu transmitir. Se alguém quiser receber os slides, depois procure como que a gente faz aqui, como que eu mando para vocês os slides. Vamos pensar. Procure no YouTube Padre Sidney, entre em qualquer vídeo da Escola da Fé, tem um link na descrição para fazer parte do WhatsApp, né, sobre a fé, e eu mando no grupo do WhatsApp os slides, tudo preparadinho ali, né? Infelizmente não vai dar para a gente usar aqui agora. Bom, esse primeiro momento é o momento da acolhida, né? Jesus falou, ide, anunciai, quem crê e for batizado será salvo, e vai ali então o sacerdote acolher, esse que, né, o adulto que já ouviu a palavra, agora vai receber o batismo, essa criança, né, que ainda não sabe de nada, mas Deus já vai marcar a vida dela com o seu amor. Então vai ali o padre na porta da igreja e convida que entrem na casa do Senhor. Então, ritos de acolhida ou ritos iniciais. Agora, tem local o rito da palavra, a liturgia da palavra, né? Bom, a liturgia da palavra, nela, aquele que vai ser batizado ou, quando se trata de uma criança, seus pais vão ouvir as maravilhas do Senhor, vão ouvir aquelas leituras que nos falam do batismo, que nos falam do amor de Deus, que nos fala que Jesus quer chegar a cada um, que nos fala, por exemplo, muitas vezes se lê no batismo de criança, aquele evangelho que Jesus, né, fala o seguinte, os apóstolos queriam afastar as crianças porque elas estavam, quem sabe, os apóstolos tinham medo que elas estivessem atrapalhando Jesus, e Jesus fala o seguinte, deixai que as crianças venham a mim, não as impeçais, porque o reino dos céus é dos que são como ela, né? Às vezes esse evangelho, às vezes que é lido no batismo de crianças, não é? E é isso que acontece no batismo de criança. Deixem que as crianças venham a mim. Deus não nos quer apenas quando nós somos adultos ou jovens. Deus tem pressa em fazer parte da nossa vida, em marcar a nossa vida com o seu amor. Deixem que as crianças venham a mim, né? E a gente vai ouvindo, então, a primeira leitura, o Salmo, o Santo Evangelho, a homilia, né? Depois de ouvir o Senhor, né, a gente apresenta as nossas preces, né? E no final das preces, né, a gente tem uma particularidade. Se reza ou se canta uma ladainha curta, uma ladainha de todos os santos, normalmente mais curta. Pode-se fazer nesse momento ou pode fazer a ladainha mais longa um pouco adiante. Então, olha que interessante, está ali aquelas crianças que vão ser batizadas. A igreja na terra eleva suas preces por aquelas crianças, pelos seus familiares, pelos padrinhos a Deus. E encerra pedindo a intercessão da igreja, dos nossos irmãos que já estão no céu, porque aquela criança está entrando numa família grande. Aquela criança vai fazer parte de uma família que tem alguns membros nesse mundo, mas tem alguns membros que já estão na presença de Deus e vão ajudá-las. E vão interceder por elas, não é? Então, é interessante as preces no dia do batismo, que começa a igreja da terra rezando, e as preces continuam com a ladainha dos santos, pedindo aqui na terra, pedindo que os nossos irmãos do céu que intercedam, que cuidem,
que acompanhe aquela criança, que faça festa, porque mais um filho está nascendo. Jesus não fala que vai ter mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 100 justos que não precisam de conversão. Pois Jesus fala, vai ter alegria no céu quando alguém entra na família ou se volta para a família. Aquela criança não tem pecado pessoal, se for um adulto, claro que sim. Então aquele dia é dia de festa no céu, porque a família de Deus vai receber mais um filho. E assim, então, durante a liturgia da palavra, depois das preces, se pode fazer nesse momento, ou um pouco mais depois também é possível, a ladainha de todos os santos. Que família grande, e toda está reunida agora para acolher aquela criança, aquele novo membro da família. Então, olha, a primeira parte da celebração do batismo, os ritos de acolhimento, ou ritos iniciais. Segunda parte, a palavra de Deus. Deus vai conversando com aquela pessoa que vai ser batizada ou com a sua família, vai falando das suas maravilhas, não é? E agora vai apresentando aquela criança e pedindo para ela a intercessão, inclusive para os nossos irmãos que já estão na presença do Senhor. Agora vem uma oração, logo depois da prece, tem a oração de exorcismo. É isso. A criança, antes de ser batizada, ela vai ser exorcizada. O ministro da celebração vai fazer uma oração pedindo que naquela vida o demônio não tenha espaço, que naquela vida o pecado não tenha lugar. Vai pedindo que Deus livre do mal, da ação do demônio, aquela criança, não é? Lembra? Quando quem está fazendo a Escola da Fé, nós estamos tendo a Escola da Fé de segunda a quinta pelo YouTube, e a gente viu esses dias, acho que semana passada, não me recordo, quando o povo de Deus foi sair do domínio do faraó, da escravidão do Egito, Deus lá abre lá o Mar Vermelho, o povo foge, os soldados do faraó correm atrás, não é? Pois, irmãos, aquela criança que está se refugiando na igreja, a igreja reza e pede que o inimigo não venha, que o inimigo seja barrado. Como o Mar Vermelho se fechou lá para os inimigos, para os soldados não pegarem os filhos de Israel, assim também antes do batismo, o sacerdote faz a oração de exorcismo, impondo as mãos sobre a criança e pedindo que o demônio não tenha vez, que o pecado, que o mal não tenha vez naquela vida. É interessante, no rito, antigamente, essa parte do exorcismo era feito na porta da igreja. Antes de entrar, é como se dissesse, aqui não. Essa criança, primeiro já fala, não, o mal aqui não, e depois entra. Hoje é no final da liturgia da palavra, antes de receber o batismo, então pede que aquela criança seja livre da ação do mal. É a oração de exorcismo que acontece em todo o batismo, em toda a celebração do batismo. No início da igreja, no momento do exorcismo, o que ia ser batizado ficava voltado para o lado do ocidente, para o lado em que o sol se põe, e renunciando às trevas, dizendo não ao demônio, para depois se voltar para o altar, se voltar para o oriente, para o lado que o sol se nasce, dizendo, olha, a minha vida não vai ser para a escuridão, eu vou ser batizado e eu quero me converter. A direção da minha vida, eu vou caminhar para a luz, eu vou caminhar para Cristo, eu vou caminhar para o Oriente. O meu sol, o meu Oriente, a minha direção vai ser a luz, vai ser Jesus. Era interessante esses sinais que havia na liturgia no início da igreja. Não é? Então, no momento do exorcismo, se voltava para a escuridão, para o ocidente, e se renunciava à escuridão, ao mal. E depois continuava agora voltado para o altar, para o Oriente, dizendo que a nossa vida de batizado é olhar para Jesus, é procurar a luz. A nossa vida agora vai ter uma direção. Claro, né? Então, é isso, né?
Bom, depois a gente ainda está na liturgia da palavra. Leituras, preces, ladainha, exorcismo. Né? Aquela criança, filha de Deus, né? Foi retirada, né? Deus pegou para si aquela criança, tomou posse daquela vida. No entanto, pelo batismo a gente não entra no céu. A gente começa uma caminhada pelo deserto. Né? O céu é mais para frente. Quando o povo de Deus saiu do Egito, foi uma grande festa quando passaram por o Mar Vermelho. Mas não tinha chegado na Terra Prometida, iam ter que caminhar durante 40 anos e teria muita luta pela frente. Por isso, essa criança que está sendo, tá sendo acolhida na igreja, essa criança ou esse adulto que está se convertendo, se voltando para o Senhor, nesse dia de tanta alegria, está passando pelas águas agora, não é? Pois essa criança ou esse adulto, agora que vai ser batizado, não vai chegar no céu ainda. Vai ter uma caminhada de 40 anos pelo deserto, ou seja, agora vai começar a luta da vida. E por que nós vamos ter muitas lutas pela frente? Nesse momento, o peito da criança é ungido com o óleo do batismo. Né? Os que iam para uma batalha, os que iam para uma luta, tinham seu corpo ungido. O Senhor unge o peito daquela criança. Aquela criança vai lutar com a força do Espírito Santo. Aquela criança vai ter uma vida de luta, mas não vai ser sozinha, não é? Deus está acolhendo aquela criança e vai começar a luta da vida. Ou se for o adulto, agora vai começar uma luta com o Senhor. E o Senhor está ungindo para a batalha. Né? Às vezes, pessoal, tem gente que às vezes tem seu encontro com Deus adulto, faz um retiro, alguma coisa, e quase que toca o céu, é tanta alegria. E depois passa o tempo e vem as lutas, as provações, o desafio. E aquela pessoa quer desanimar. Ah, mas por que agora que eu estou indo para a igreja, agora isso daqui? Pois é, que bom que você passou pelo Mar Vermelho. Agora você é de Deus. Mas você não chegou no céu. Agora é luta, é caminhada pelo deserto. Deus não vai te faltar. Vai te mandar pão do céu se precisar, vai arrancar água da rocha se for necessário, mas você vai ter que lutar. E Ele vai te ungir, Ele vai ser a tua força. Né? Você está indo agora para a batalha da vida e você está do lado do Senhor agora. Então, vamos lá, né? Ele vai estar com você. Por isso, a criança então tem o seu, ou o adulto tem o seu peito ungido. Agora você vai começar com o Senhor essa nova etapa da sua vida, claro? E com a unção, aliás, deixa só uma coisa também que é interessante, só um segundinho aqui para eu não pular parte nenhuma, tá? Mas é uma coisa que é interessante, é que na liturgia do batismo, Deus nos envolve de todos os lados. Deus nos convida a rezar com todos os nossos sentidos. A liturgia do batismo toca em tudo em nós. Né? Então, olha, Deus nos fala, é óbvio, a fé entra pelo ouvido. Né? Então, a audição, o Senhor fala conosco, não é? É claro que sim, na visão, não precisa nem pensar, você vai receber daqui a pouquinho uma luz, uma vela. Por quê? Porque você vai ver o mundo agora com a luz de Jesus. Agora você vai conseguir começar a enxergar se você for um adulto. Né? Agora você está recebendo o dom da fé, se for criança, isso daqui vai se desabrochar aos poucos. Mas olha, a visão, a audição, depois o olfato. A criança daqui a pouquinho, no final, vai ser ungida com óleo do crisma, um óleo perfumado, porque Deus quer que a vida dela seja uma vida que tem um perfume dele. Essa pessoa perfumada por Jesus, onde ela for, ela deve levar o bom odor de Jesus. Tem tanto ambiente pesado, tem tanto ambiente mal cheiroso, não é? Onde chega um filho de Deus,
você tem que sentir um perfume de Cristo, o perfume do amor, da generosidade. Ali tem que, né, o ar tem que ficar diferente, tem que ficar mais leve onde chega um filho de Deus, né? Então, olha, né, audição, visão, olfato, tato, né? Na hora que vai começar já é marcado, o sacerdote toca, os pais, os padrinhos tocam ali naquela criança. O paladar, um dos ritos opcionais, se coloca um grãozinho de sal na boca da criança, não é? Porque Deus vai dar gosto para a vida dela. A vida dela não vai ser uma vida insossa. Se ela perseverar no caminho, a vida dela vai ter sabor. E ela vai dar gosto para esse mundo, né? O sal preserva da corrupção. Deus vai contar com essa criança para não deixar esse mundo apodrecer longe dele, para dar sabor, para preservar este mundo, não é? Então é muito bonito a gente ver como que na celebração do batismo, na liturgia, Deus faz a gente rezar com todos os nossos sentidos. Nós somos pessoa humana, temos um princípio espiritual e um princípio material, e nós por inteiro participamos da liturgia. Claro? Né? Então, vamos lá, pessoal. Né? Então, ungido, untado, né? O peito da criança. Agora, se a celebração está no altar principal, está diante do altar, agora nós vamos para o local em que vai acontecer o sacramento do batismo. Então, por exemplo, aqui em Serra Negra, a gente participa ouve as leituras, né, diante do altar, e nesse momento a gente vai em procissão até a pia batismal. Muitas vezes, sobretudo em igrejas modernas, a pia batismal já está no próprio altar, ali do lado, ou no próprio presbitério, ou nas proximidades do altar. Então só você vai até ali. Agora, no caso que a pia batismal está numa capela, como é o caso daqui, se vai em procissão. Neste caso, ao invés de fazer a ladainha de todos os santos depois das preces, se faz a ladainha enquanto se está caminhando para a pia batismal. Agora vai ser o momento. Agora vai ser a hora em que Deus vai olhar para aquela criança e vai falar: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aliás, é o salmo da missa de hoje. Você é meu, vai ser agora é a hora. Então, nós vamos acompanhando em procissão e invocando o céu. Vai ter festa no céu, está chegando a hora, não é? Toda a igreja reunida, porque um novo filho vai ser gerado da água. Um novo filho vai nascer para Deus, né? Então, se vai cantando até a pia batismal. Chega diante da pia batismal, no caso de criança, o padre faz uma pergunta para os pais e padrinhos. Vocês querem que, ele fala o nome da criança, não é? Seja batizado na fé da igreja? E naturalmente vão responder: nós queremos. E se for um adulto, você quer ser batizado na fé da igreja? E aquela pessoa vai responder: quero. E nesse momento, no caso de uma criança trazido pelos seus padrinhos, no braço lá da sua madrinha, não é? Então o sacerdote vai jogar a água na cabeça da criança, falando aquelas palavras que Jesus mandou: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Porque a água na cabeça, para mostrar que ela está mergulhando. A gente até falou isso a semana passada, está mergulhando no amor de Deus. Deus, o seu amor está envolvendo. Ela está morrendo afogada. O homem velho vai morrer afogado e vai ressurgir o homem novo. Agora é um filho que está nascendo. É um filho de Deus que vai se levantar das águas. É um filho do Senhor que vai ressurgir. São 3 vezes, não é? No terceiro dia Jesus se levantou, pois essa criança vai se levantar vai sair da água, de alguma maneira vai começar a vida eterna, agora vida de filho, da família de Deus agora. Engraçado, né? Tem algumas coisas tão simples que nos marcam, né? Às vezes num momento, às vezes, não é?
Eu me lembro do meu primeiro ano de sacerdócio, eu era vigário paroquial em Jaguariúna e Olambra, mas o que aconteceu foi em Olambra, né? Foi dos primeiros que eu batizado. O primeiro batismo que eu fiz foi em Pedreira, na paróquia do Padre Éder. Foi meu primeiro batizado, foi lá na Nossa Senhora Aparecida de Pedreira. Mas essa cena ainda no meu primeiro ano de sacerdócio em Olambra, na paróquia Divino Espírito Santo, né? Uma coisa muito simples, né? Mas eu achei bonito. Eu acabei de batizar a criança, né? Os pais participantes da igreja, os padrinhos também, assim, emocionados, né? A criança ainda com a cabeça úmida, os pais e padrinhos beijaram a cabeça da criança, né? Aquela água que deu a vida, né? O grande tesouro, né? Que aquela criança está recebendo. É bonito, às vezes você vê uns pais que têm consciência, este é o dia da nossa vida. A gente até falava semana passada, lembrava da Madre Teresa, né? Que perguntam para ela, né? Depois de ter ganhado o prêmio Nobel, né? Qual que tinha sido o dia mais importante da vida dela, né? Talvez alguém pensasse que fosse aquele, né? Talvez alguém mais piedoso imaginasse que ela ia falar que foi o dia que ela se tornou religiosa. Olha, o dia mais importante da minha vida foi o dia do meu batismo. O resto brotou disso daí. E aquele momento é o momento, aquele dia é o dia, né? É bonito quando os pais têm fé e têm essa consciência, e às vezes ficam até emocionados nesse momento, né? Como aquela família que eu me refiro que, né, beijava ali a cabeça ainda úmida da água do batismo, o seu filho, o seu afilhado, não é? É isso, nasceu, foi gerado para Deus, né? Aliás, pessoal, eu pulei aqui um pedacinho, né? Um pedacinho muito importante, inclusive. Antes do batismo, se abençoa a água. A oração de bênção da água eu considero a oração de bênção mais bonita que tem na igreja, a oração de bênção da água do batismo. Nessa oração, vai se lembrando todas as maravilhas de Deus realizadas através da água. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Vai falando, olha, como tudo foi preparado para chegar nesse momento. Quando foi criar, o Espírito pairava sobre as águas, não é? Olha, ali já se tendia para esse momento. Né? Nas águas do dilúvio, não é? Foi arrancado o pecado para começar uma vida nova. Né? Nas águas do Mar Vermelho, arrancaste o teu povo da escravidão. Né? No teu peito aberto na cruz, escorreu sangue e água, no dia do teu batismo, Senhor. Né? E vai falando todas as maravilhas, tudo isso para chegar nesse dia em que o teu amor, a tua misericórdia ia ser jorrada na vida dessa criança, e ela vai nascer para o alto, vai nascer para Deus. Mandai, pois, o vosso Espírito, né? E mandai a força do vosso Espírito para aqueles que forem batizados para todos aqueles que foram batizados nesta água, sejam sepultados da morte com Cristo e ressuscitem com Ele para a vida. Procure na internet, depois eu mando quem tiver nos grupos do WhatsApp, a oração de bênção da água do batismo. É linda. Então nessa bênção a gente vai lembrando as maravilhas de Deus. Na hora da criação, o Espírito pairava sobre as águas. Na hora que não deu mais, Deus começou um novo mundo, pelo dilúvio. Na hora que o povo pediu socorro, lá no Egito, Deus abriu o mar. Não é? Nas águas do Jordão, Jesus foi batizado e do seu peito aberto escorreu água e sangue. E agora então manda o teu Espírito sobre esta água, para essas crianças, para esses adultos agora morrerem para o pecado e renascerem, se levantarem dessa água, filhos amados de Deus. É belíssimo, e é isso daí que vai acontecer. Diante da água do batismo, no caso de adultos, eles vão renunciar ao pecado e vão professar a fé em Jesus. No caso de criança, os pais que vão se comprometer a criá-las como filhos de Deus, vão mais uma vez renunciar, e padrinhos também,
Renunciar ao pecado e professar fé em Jesus. Renunciar ao demônio, a todas as suas obras, a todas as suas seduções. Renunciar ao pecado, né? E cada um vai dizendo, renuncio, renuncio. E depois, agora, a luz da fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, foi Ele que fez tudo, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio, credes no Espírito Santo, né? Creio, né? E daí sim, você quer que essa criança seja batizada na fé da igreja? Quero, né? Pois é isso, irmãos, né? E depois, né, agora com uma profunda gratidão no coração, se continua a celebração, né? Esse foi o mais importante da vida daquela criança. Ela não vai se lembrar dele, não importa, mas vai ser esse encontro, é desse encontro que tudo o resto vai acontecendo. É dessa graça derramada, a criança é templo do Espírito Santo, agora é parte da igreja de Jesus, agora ela tem família grande, né? É desse encontro, né, que tudo o resto vai desabrochar, né? Ao menos é dele que tudo deve surgir durante toda a sua vida, né? E aqui então terminou a liturgia do batismo. Nós tivemos os ritos de acolhida ou ritos iniciais, a liturgia da palavra, né? E agora a liturgia do batismo. E agora nós temos os ritos complementares, ainda dentro da liturgia do batismo, mas são ritos complementares. Acabou de ser batizada, o padrinho vai receber uma vela acesa no círio pascal. É Jesus ressuscitado que está tocando na vida daquela criança, é Ele que está ali, né? Então o padrinho vai receber uma vela acesa e vai entregar para o seu afilhado. Se for um adulto, vai dar na mão do seu afilhado. É isso, aquela criança recebeu a fé em Jesus. Ela precisa ver tudo à luz da palavra de Deus. É a fé que ela recebeu que vai permitir com que ela entenda esse mundo, que ela entenda a sua vida. É essa fé que vai permitir que a gente perceba o que é esse mundo, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão. Ainda, a gente não está vendo face a face, como no espelho, como diz São Paulo, ainda não. Mas a gente também não está mais na escuridão. A gente tem a luz da fé, que nos permite perceber cada coisa e caminhar nessa penumbra. Ainda não é visão face a face, mas como faz a diferença ter uma vela. A gente não está muito acostumado com a escuridão, porque a gente tem luz elétrica, se a luz está apagada dentro de casa, tem um poste do lado de fora, não é? Mas sabe quando acaba a força, que você está desprevenido, né? É tão estranho, você tem que procurar uma vela. Que diferente. Hoje não precisa mais de vela porque também tem celular. Mas até uns aninhos atrás, né? Então você vai correr lá no armário, cadê a vela? Onde é que tem vela? Não sei o que. Liga com fósforo lá, liga uma boca lá do fogão lá para achar a vela. Na hora que você acende a vela, que diferença faz? Se está tudo claro, uma vela não tem graça nenhuma. Mas no dia que acabou a força, que diferença faz a vela? Não é visão face a face, mas agora você anda na penumbra. Agora dá para você caminhar, não é? É isso. Nós temos a luz da fé. E a missão do padrinho e dos pais é vigiar para ninguém apagar essa vela. Tem muita gente que vai tentar apagar a vela daquela criança. E a nossa, se a gente não cuida, parece que tem tanta gente que quer dar uma soprada na nossa vela, não é verdade? E os pais e padrinhos têm que ajudar para aquela chama crescer. Tem que ajudar a colocar lenha naquela fogueira, porque é aquela luz, com aquela luz é daquela luz que é Jesus ressuscitado que aquela criança vai ter calor, que ela vai ter vida, é que ela vai entender todas as coisas. É sob aquela luz que ela precisa caminhar. E a missão de pai e padrinho, não deixar que ninguém apague a luz do seu filho. Como é triste quando às vezes é o próprio pai, né,
que tenta dar uma soprada. Né? Ah, por que tem que ir na missa todo domingo? Né? Como que... Não, a missão do Pai que gerou para esse mundo é agora também gerar, regenerar para o alto. É o pai e a mãe que trouxe o filho para esse mundo, é querer ter esse filho para sempre junto de si no céu. Né? É querer que o seu filho caminhe na luz. Então, cuidado para ninguém apagar a sua vela. E ajude também para que não apague a vela do seu afilhado, né? do seu filho. Né? Então, o rito da luz. Né? Antigamente, no início da igreja, essa vela, hoje ainda as pessoas guardam, mas normalmente, na vigília pascal, no dia da ressurreição, ia e levava a vela acesa. No dia que ia casar, é com a fé em Jesus que vai começar essa nova etapa. No dia que ia ser ordenado sacerdote, a vela do batismo estava ali. Né? E no dia que falecia, mais uma vez. Por quê? Porque nem a morte apaga essa vida. Essa vida, Jesus está ressuscitado, a morte não vai ter poder contra aquele que é filho amado de Deus. É muito importante a gente guardar aquela vela, né? Nos lembra, né? Não pode, né? Mesmo que aqui está apagado, a vela que foi acesa aqui, ninguém vai apagar. Claro? Pessoal, em seguida tem um outro rito, deixa eu ver, controlar, nossa, já falta 10 para as 9. Em seguida tem um outro rito complementar. Quando havia o batismo num rio ou numa piscina, né? Depois se saía e colocava uma roupa nova, uma veste nova, uma veste branca. Né? Hoje, por razões de, vamos dizer assim, de facilidade, a gente não batiza numa piscina, numa pia batismal, mas também se coloca uma roupa nova, uma roupa branca, para mostrar que é assim, Deus nos lavou com seu amor, nós somos renovados, vida nova, estamos, né, absolutamente brancos, como Jesus, né, transfigurado, a gente também está transfigurado pelo seu amor. E a gente precisa tomar cuidado para a gente não sujar essa veste. E se a gente sujar, que a gente busque a misericórdia de Deus, rapidamente se lavar no sangue do Cordeiro, porque um dia o Senhor vai nos esperar para a grande festa, para o banquete do Cordeiro, e a gente tem que estar com as nossas vestes brancas, a gente tem que estar ornado pela graça para poder entrar nessa festa que Deus preparou para nós. Né? Então, é o rito da veste branca. E depois, esses ritos complementares são obrigatórios, mas tem agora 2 ritos que são ritos facultativos, ou seja, que pode se fazer ou não de acordo com a conveniência. O primeiro rito é o rito do sal. A mãe vai pegar um grãozinho de sal abençoado e vai colocar na boquinha da criança. Por quê? Nós já acabamos de falar, Jesus não falou, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, né, com que podereis salgar? Para que vai servir se não for para ser pisado? Né? Então, olha, Deus, Jesus, está dando sabor na nossa vida. A nossa vida não pode ser insossa. A nossa vida não pode ser sem graça. E agora nós precisamos ser sal da terra. A gente precisa dar gosto para esse mundo. As pessoas precisam sentir o sabor de Cristo. Né? Precisa, é isso. Né? O batismo, perdão pela comparação, mas olha, às vezes quando tem um almoço especial, no domingo, um dia de festa, né, a pessoa fala, vamos comer um tira-gosto, né, para abrir apetite. Né? Bom, esse é o primeiro encontro com Jesus, não é? É um salzinho para abrir apetite e não ver a hora do encontro maior possível nesse mundo, que vai ser na Eucaristia. O batismo, de alguma maneira, nos abre o apetite. Né? Nós somos filhos e agora a gente precisa crescer um pouquinho para a gente se sentar à mesa e o Senhor vai nos servir,
vai nos servir o seu corpo e o seu sangue. Né? O grãozinho de sal, né? Vamos lá, né? Se prepara, daqui a pouquinho você vai estar na ceia do Senhor. Né? Então aquele grãozinho de sal, sua vida tem sabor e você precisa dar sabor para esse mundo. E depois o segundo rito facultativo é chamado o rito do éfeta, rito do ábrate. Então se toca na boca e no ouvido da criança, dizendo, abra-te. Do jeito que Jesus fez no Evangelho, abra-te, abra-te. Nós, como consequência do pecado original, a gente nasce meio fechado, meio ensimesmado. Né? E ali no dia do nosso batismo, o Senhor fala, se abra, vem para, como falou para Lázaro, vem para fora. Né? Olha, né, você foi batizado, eu abri seus ouvidos, escuta a minha palavra, conversa comigo, fala comigo, abra-te. Né? Tem gente que fala tanta coisa que não precisa, mas nunca é capaz de falar uma palavra com densidade, a falar com Deus. Desde o seu batismo você pode ouvir Deus e falar com Ele. E quem ouve o Senhor e fala com o Senhor, ele sabe escutar o outro. Ele tem uma palavra que também dá sabor, dá luz. Claro, você é filho, você pode conversar com Deus. Quem está fazendo a escola da fé se lembra, e também quem não está fazendo também se lembra do seu catecismo, né? Na hora que, antes do pecado, Deus caminhava no jardim. Na hora que o primeiro homem e a primeira mulher pecam, Deus vai conversar e eles fogem de Deus. No pecado a gente não quer conversar com Deus. Desde o batismo nós somos filhos e Deus abre nossos ouvidos, abre nossa boca para ouvir e para falar com Ele com confiança. Filho, nunca mais fugir de Deus. Ter ouvidos abertos, ter lábios que respondam ao Senhor em cada circunstância da sua vida, em cada momento, neste também. Nós estamos num momento de formação aqui, não é? Uma iniciativa da Pastoral da Comunicação da Diocese. O que é isso? Uma maneira de responder ao Senhor que está nos chamando nesse momento aí, não é? De ter que adaptar a nossa vida, o nosso ritmo de quarentena. E agora, quem tem que fazer? Não dá para pregar na igreja, o que a gente vai fazer? Aquela porta não dá para o pessoal entrar agora, vamos abrir uma janela na casa de um monte de gente e vamos jogar semente. É isso daqui, não é? Ah, você não pode fazer tal coisa e tal. Bom, você não pode se formar um pouquinho à noite, então vamos lá, vamos estudar juntos. Nós vamos conversar com o Senhor, vamos aproveitar. Cada momento da nossa vida Deus fala, é só a gente querer ouvir. Espera uma resposta. Você que está aqui agora está dando uma resposta também para o Senhor. E certamente mais coisas o Senhor vai te falar e que você saiba responder. Não fuja de Deus, mas escuta porque você é filho e responda porque você é amado do Senhor. Claro, pessoal? Então é o rito do éfeta, do abra-te, abre teus ouvidos, escuta. Abre teus lábios, Deus também quer te ouvir, Deus também gosta de te escutar. Claro, aqui se encerram os ritos facultativos e a gente começa a última etapa da celebração, que é uma celebração lindíssima, a celebração do batismo, os ritos finais. Depois de tudo isso, a gente vai com o coração cheio de gratidão conversar com Deus da maneira que Jesus nos ensinou. Agora aquela criança é filha, foi regenerada por Deus, nasceu do alto. Agora, mesmo que ela não possa falar, o pai e a mãe vão falar no nome dela, com toda alegria, Pai Nosso. E se foi um batizado adulto, ele vai com toda a confiança falar, Pai Nosso que estás no céu, eu sou teu filho, eu sou da tua família, eu sou da tua igreja, eu faço parte do teu povo, meu Pai, me dá o pão, me perdoa, me ajuda a dar perdão, não me deixa cair na tentação, não me deixa me afastar de ti, o Senhor é meu Pai. Bom, por fim, a bênção final e por último, a gente vai, se for o caso de uma criança, a gente vai levar até a imagem da Virgem Maria e vai mostrar para a mãe, olha, é teu.
Do jeito que Jesus fez na cruz. Lembra? Pegou São João, Maria Santíssima, e falou para Maria, mulher, ele é teu filho. E falou para João, é a tua mãe. É isso que a igreja faz. Pega a criança ali, né, a madrinha normalmente vai, ou a mãe, né, a igreja. Pega aquela criança e leva diante da imagem da Nossa Senhora e fala assim, olha, é teu filho. Cuida. Não o deixe. Ajude ele a caminhar junto do teu filho. Olha, mãe, é teu. Né? É muito bonito no jeito que termina o batismo. Né? A gente ali, depois da bênção, apresenta para a mãe, é teu. Olha, que ele viva sob o teu olhar. É teu. Né? Tem como deixar o batismo para depois? Tem como deixar o batismo de um filho para quando ele estiver adulto? Não, mãe, é teu. É isso que um pai e uma mãe de fé fazem. Mal nasceu a criança, ela já está sonhando com um grande dia, que vai apresentar o seu filho diante do Senhor. Certo, pessoal? E aí tá a liturgia do batismo. Já viu? Cada gesto, cada rito, se a gente entende, eles vão ter um impacto em nós. A gente reza com a alma, com o corpo, com o coração, mas também com os olhos, com o olfato, com todo o nosso ser. Na liturgia a gente participa, a gente presta culto a Deus, a gente adora o Senhor e a gente é tocado pelo Senhor. A gente ainda tem um minutinho, mas a gente pode também, a gente está de quarentena mesmo, se for 1h e 10, não tem problema também, não é? Então, olha, só uma coisinha que às vezes que teve gente que mandou pergunta questionando a respeito de padrinhos. Então, por que padrinho? Para que serve padrinho? Por quê? Né? Então, olha, no direito canônico, ou seja, na disciplina da igreja que trata dos sacramentos, primeiro fala da obrigação com relação ao batismo, dos pais a procurarem o batismo para as crianças o mais rápido possível, nas primeiras semanas, e até aconselha a se preparar antes mesmo do nascimento da criança. Bom, depois a respeito do batismo, no cano 872, fala o seguinte, que enquanto possível seja dado um padrinho àquela criança. Então aqui já tem uma questão. Vamos supor que uma pessoa está morrendo, né, não tem como ter um padrinho ali. Precisa de padrinho para o batismo ser válido? Não. Enquanto possível seja dado um padrinho. Claro? E qual que é a missão do padrinho? Deve acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã, né? Ou junto com os pais, no caso de criança, e a ele cabe ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações de filho de Deus. A missão do padrinho para quê? Padrinho, um pai na fé, que tem a missão de acompanhar aquela criança para auxiliar os pais, a fim de que aquela criança possa viver como filho de Deus, a perseverar no caminho da fé. A partir, entendendo quem é o batismo, a gente, tá bom que tem as normas, a gente deduz quem pode e quem não pode ser padrinho. Então, olha, enquanto possível, seja dado um padrinho. Pode ter só um padrinho ou só uma madrinha? Sim, pode ter um padrinho só ou uma madrinha só. Então diz o seguinte, admite-se, cano 873, apenas um padrinho ou apenas uma madrinha ou também um padrinho e uma madrinha. Então você escolhe um padrinho, uma madrinha ou um padrinho e uma madrinha. Aqui tem uma pergunta que o pessoal às vezes faz. Padre, pode ter duas madrinhas? Não, olha o que fala. Um padrinho ou uma madrinha ou um padrinho e uma madrinha. Claro, não pode ser dois padrinhos e não pode ser duas
madrinhas, né? Um pai e uma mãe na fé, não duas mães, nem dois pais. Claro? Né? Também outra pergunta, isso fazem mais essa pergunta quando se trata de ser padrinho de crisma. Pode ser o pai o padrinho? Pode ser a mãe a madrinha? Não. O pai e a mãe já são pai e mãe. O padrinho e a madrinha são aqueles que vão ajudar o pai e a mãe a cuidar no caminho da fé daquela criança. Como que o pai vai ser padrinho? O pai vai ajudar a si mesmo? Não tem lógica. O pai já é pai. Né? Para ser padrinho ou madrinha, não pode ser nem pai nem mãe, porque o padrinho e a madrinha é um auxiliar para o pai e para a mãe. Né? É alguém que vai estar junto com o pai e com a mãe, né? Dentro das suas possibilidades, claro, é natural, né? Para auxiliar a criança a perseverar no caminho de Deus. Claro? Então, um padrinho, uma madrinha, ou um padrinho e uma madrinha. Não dois padrinhos, não duas madrinhas. E nem os pais serem padrinhos ou padrinho ou madrinha. Depois, quem que escolhe o padrinho? Se for um adulto, a própria pessoa. Se for uma criança, os pais. Ou quem faz às vezes de pai. A criança é cuidada pelos avós, a criança... Bom, quem faz às vezes de pai vai... Se ninguém se mexe, né, o pároco ou o ministro do batismo pode escolher um padrinho para aquela criança. Mas olha, se a pessoa não pode, os pais ou os tutores, ou quem cuida da criança. Se ninguém se mexeu, o pároco ou o ministro, né, escolhe ali o padrinho. O que precisa para ser padrinho? Primeiro, ter ao menos 16 anos de idade. Vai ser pai, não é? Então, não pode ser uma criança. Mas, todavia, entretanto, o bispo ou o pároco pode dar licença para alguém. O próprio pároco pode dar licença para alguém, ou o bispo, naturalmente, né, é óbvio, para alguém com menos de 16 anos ser padrinho. Por quê? Porque a gente tem gente com 14 anos ou 15 anos que tem fé de verdade, né? E que vai poder cumprir essa missão. Então, daí, no caso de dispensa, tanto o bispo quanto o pároco, para esse quesito, pode dar. Claro? Então, primeira coisa, 16 anos é uma norma dispensável. Depois, é óbvio que seja católico. Aí eu quero ser padrinho, mas eu sou ateu. Mas como que você vai ajudar, você sendo ateu, vai ajudar com o seu exemplo, com o seu testemunho, aquela criança a perseverar na fé? Não tem como. Você precisa ser alguém que tenha fé em Jesus, que tenha alegria de fazer parte da igreja do Senhor para acompanhar aquela criança no caminho de Deus. Então precisa ser católico. Aquela pessoa não vai ser pai, então ela tem que estar com a sua fé em dia, tem que ser crismado, ou seja, tem que ser um adulto na fé. Né? Então deve ser católico, deve ser crismado, deve ter recebido, ao menos, já deve ter recebido a comunhão, e deve levar uma vida de acordo com a fé. Óbvio que não precisa ser santo canonizável, não é isso. Mas se vai acompanhar a criança no caminho de Deus, deve ser alguém que já recebeu o sacramento de iniciação, que já está, né, de verdade, por inteiro mergulhado na vida da igreja. Então deve ao menos ser batizado, crismado e ter feito a primeira comunhão, certo? Depois não deve ter incorrido numa pena canônica, não pode ser pai ou mãe, a gente já falou. Né? Agora, às vezes acontece uma coisa assim, às vezes o padrinho ou a madrinha é católico, mas o esposo ou a esposa é de uma outra religião cristã. É da igreja batista, é da igreja luterana, é da igreja anglicana. Como que faz? Essa pessoa que é batizada, mas em outra igreja, ela pode ser madrinha ou padrinho? Então é o seguinte, pode ser testemunha desde que
tenha um padrinho junto. Então, para ficar claro, né? Então, uma pessoa que pertence a outra religião cristã, ela pode ser madrinha? Madrinha ela não pode. Mas, ou padrinho também não. Mas, se tiver um padrinho direitinho, ou uma madrinha direitinho, batizada, com tudo certinho, a outra pessoa pode estar junto, mas vai ser testemunha. Qual que é a diferença de testemunha para padrinho? Testemunha é alguém que está ali constatando que de fato foi gerado para Deus, que pode falar, olha, foi batizado, eu vi. Claro? E padrinho? Padrinho é outra coisa. É alguém que vai ter a missão de acompanhar no caminho da fé aquela criança. A gente usa, o pessoal usa assim a palavra padrinho para falar também de casamento, não é? Na verdade, padrinho de casamento é só uma maneira de falar. No casamento existem testemunhas. Porque aquelas pessoas que estão ali são amigos, normalmente, mas estão simplesmente para dar testemunho, que se casaram, né? que adquiriram direitos e obrigações novas. Então, para testemunhar aquele ato que aconteceu. Então, ali são testemunhas. No batismo, é padrinho, é madrinha, é pai, é mãe. E se tem um padrinho, pode ter, então, se tiver alguém de outra religião cristã batizado, pode ser alguém que seja testemunha, mas não vai ser padrinho porque não tem essa capacidade de acompanhar na vida da fé católica, simplesmente pelo fato que a pessoa não é cristão católico. Claro, pessoal? Bom, eu acho que estamos concluindo aqui o sacramento do batismo e da liturgia do batismo, né? Como nós vimos hoje. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem perguntas, deixa comentários, pergunta, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu estava sem olhar, estava desativado aqui meus comentários. Vamos ver. Flávia, cadê? Primeiro, Marli, por que as crianças de pais não casados não podem ser batizados? Então, vamos lá, pessoal. Então, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, outra entende outra, e às vezes a gente não entende exatamente. Crianças, filhos de pais não casados, podem e devem ser batizadas. Se os pais têm possibilidade de se casar, ótimo. Você não quer a graça de Deus para o seu filho? Procure também para vocês, o sacramento do matrimônio é importante. Mas às vezes não dá para os pais se casarem, não pode, ou tem alguma situação que não é possível. Não vai batizar aquela criança? Claro que sim. Agora, caprichem bem nos padrinhos. Escolham padrinhos que possam acompanhar de verdade, que possam apoiar. Mas o fato dos pais não serem casados não impede que a criança receba o sacramento do batismo. Claro, isso não é nenhum impedimento. Flávia Cardoso. Padre, quando somos escolhidos para padrinhos e perdemos o contato com a família da criança e com a própria criança, isso aconteceu comigo. Peço todos os dias as minhas orações por eles. Às vezes acho que estou em pecado por essa situação. Me dê um conselho para essa situação. Então, olha, de fato, às vezes a vida, a situação, mudança, né? Às vezes não é possível esse acompanhamento tão estreito. Faça tudo aquilo que tiver nas suas mãos. Como você falou, comece pelo principal. Peça a Deus por essa criança, a quem você não tem conseguido acompanhar mais de perto. Se é possível fazer mais um pouco, faça. Agora, se não é possível, faça aquilo que você pode. Deixa eu até lembrei de uma coisa. Às vezes acontece do pai ou a mãe brigarem com o padrinho e a madrinha, ficarem de mal. E daí o pai ou a mãe vem pedir se não dá para batizar a criança de novo. Não dá. Então, olha, se o padrinho não pode acompanhar, então mais ainda que o pai e a mãe acompanhem. Mas não é pelo padrinho que o batismo deixou de ser válido, né? ou que vai fazer um batismo novo. Não. Né? Então acompanhe, faça de verdade seu papel de pai e de mãe. Claro? Tá. Padre, meu filho Augusto César, é uma pergunta da
Keliane Coelho. Meu filho Augusto César vai fazer 15 anos em fevereiro. Ele fez a primeira comunhão, está se preparando para o crisma, é coroinha, e eu queria saber se ele poderia ser o padrinho do filho da minha irmã, que é uma pessoa de outra cidade. Olha, ele vai fazer 15 anos. Tem um impedimento, que é o impedimento da idade. Pelo que eu entendi, vocês são participantes. Então, converse com o pároco, para o pároco ver se é o caso ou não de dar uma dispensa. Se o pároco der uma dispensa, é possível ele ser padrinho. Certo? Rose Zampoli. Padre, quando a gente é batizada na Igreja Católica e depois muda de religião, o batismo é válido? Obrigado por responder a minha pergunta, Deus o abençoe. Então, olha, no dia do seu batismo, Deus deixou uma marca indelével na sua alma. Tem uma marca que você é dele. Ninguém vai tirar isso daí, né? Se você se afasta dele, se você muda de religião, se você recebe um outro batismo, sabe o que aconteceu? Você foi batizado de outro? Não, você só pecou. Porque você já era do Senhor. Como você vai procurar em outro local? Deu para entender? Cremos, quando a gente reza o creio maior, o creio niceno-constantinopolitano, nós dizemos assim, creio num só batismo para a remissão dos pecados. Você já não tem como você ser batizado de novo, porque você já está. Não tem como você ser marcado de novo, porque você recebeu a marca, né? Se você conscientemente foi, você simplesmente cometeu um pecado, mas você já era batizado, né? E se eu quiser voltar para a Igreja Católica? Você é filho de Deus. Se arrepende, peça a misericórdia de Deus, procure o sacramento da confissão, e Jesus e a Igreja vão estar de braços abertos para você. Mas é óbvio que o que vale é o seu batismo, né? Primeiro, porque só é possível um batismo para a remissão dos pecados. Neide Bosso. Boa noite, padre. Quando os pais da criança não querem batizar o filho e a avó quer, ela pode batizar sozinha, sem o ritual? Então, olha, é possível um avô ou qualquer pessoa batizar num caso de urgência, num caso de necessidade, né? Neste caso, poderia conversar se o pai e a mãe não querem assumir a missão, se não permitem a avó assumir a missão no lugar dos pais, né? Mas a avó poderia batizar por si mesma, e a avó poderia ir na igreja batizar normalmente. Agora, a avó poderia batizar por si mesma apenas se a criança estiver correndo risco de vida. Daí batiza e acabou, depois, né, só vai comunicar ali na paróquia para ser registrado, para fazer os ritos complementares. Mas só num caso de necessidade poderia a avó batizar, né? No caso de risco de vida, se não, precisaria tentando, rezando, conversar com os pais, né? Quem sabe se os pais não autorizam a avó a assumir a missão, né, de acompanhar a criança na fé. Claro. Marcelo Dias. O batismo realizado em outras religiões é válido para a Igreja Católica? Então acontece o seguinte, o batismo é tão necessário para a nossa salvação que qualquer pessoa pode ser ministra do batismo. Então, uma pessoa que ela foi batizada, vamos supor, na Igreja Batista, ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na água, né? Esse batismo é válido. E se ela quiser se tornar católica, ela vai ser acolhida na Igreja Católica, mas ela não vai ser novamente batizada. Então, existem diversas igrejas cristãs cujo batismo é válido. E se a pessoa quiser vir a fazer parte da Igreja Católica, ela vai ser admitida na igreja, tem um ritual de admissão, mas não batizada. Ela só simplesmente vai ser acolhida. E ela diz um sim para a Igreja Católica, a igreja para ela, mas batizada ela já é. Quem é batizado na igreja brasileira? Esse batismo a gente não considera. Por quê? Porque ali
há uma espécie de uma imitação da Igreja Católica, né? E ali a gente duvida da intenção do ministro de fazer um filho de Deus. Portanto, a gente, por prudência, a gente batiza. Deu para entender? Porque a gente duvida da intenção, neste caso. Mas existe o catálogo das igrejas cristãs que o batismo é certamente válido. Existem outros casos que o batismo é duvidoso. Quando o batismo é duvidoso, a gente batiza sob condição. Então o padre, na hora do batismo, falou o seguinte: se não és batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se já é, já era. O segundo não valeu. Se não era, veio a ser. Claro? Então, acho que, padre, eu sou filha da Terezinha Rodrigues, irmã da Maria Coelho Moraes, sou sobrinha dela, moro em Aripina. Opa, ela sempre fala dos parentes, ela esteve por aí esses dias. Que bom que você também está aqui. Um grande abraço, Neide, Laura, João Paulo, Fernando, tá? Não dá para falar o nome de todo mundo, mas espero, ao menos Silvia, ao menos as perguntas ter respondido. Então, olha, quem quiser os slides que eu preparei, infelizmente na hora H, né, deu um probleminha aqui no Facebook, então procure lá no YouTube, Padre Sidney Escola da Fé. Qualquer vídeo, entra na descrição, tem um link, você aperta nele, você vai cair num canal, você vai entrar num canal de WhatsApp, e eu vou daqui a pouquinho mandar então os slides por lá. Uma pena que foi preparado com carinho, mas ali ao menos está o esquema para você guardar disso que a gente refletiu hoje. Certo, pessoal? Então, que bom. Mais uma noite nós estamos juntos. Semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver o sacramento da confirmação. Muita gente acha que é um sacramentinho assim que, se der, a gente recebe, se não der também, se vive. Né? E não é assim. Jesus não deixou, né, nenhum sacramento de sobra, por capricho, né? Não, isso daqui não é tão necessário. Não, né? Faz um adulto na fé, o sacramento da maturidade cristã, né? Então, vamos lá, né? Convidem os crismandos também aí para a gente semana que vem estudar juntos o sacramento da confirmação. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês, grande abraço e até mais. Tchau, tchau.